Quer, dever, prometa. Eu prometi, estou aqui hoje, domingo, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, para os pais que são pais e para as mães que são pais também. E eu fico pensando também na falta da figura do pai, né? Eu acho que o Brasil vive um pouco isso hoje, a falta da figura do pai. Eu não falo nem do pai dos pobres, como era o caso de Getúlio, antes na história do Brasil, ou talvez um pouco Lula também, que é um tipo de pai dos pobres, pai dos grandes programas sociais, etc, etc, e pai rechaçado também de certa elite. Embora Lula tenha feito muito esforço para ser considerado também um tipo de pai ou patrono para essas elites. Há de discutir, estrondou até uma coisa lá em cima, não sei o que foi. O cara que está hoje no governo representa muita coisa, só não representa a figura do pai. Representa o garoto arrogante, o garoto malvado e tal, mas não a figura do pai. Talvez falte a um psicanalista ou a uma psicanalista ler um pouco melhor isso. Ou seja, o que representa a falta do pai na política brasileira hoje e onde isso vai nos levar, afinal, não é? Mas, de novo, eu não quero tocar no assunto política, o assunto aqui é literatura. Ontem a gente leu um trecho dos irmãos Karamazov, que falavam, inclusive, principalmente sobre essa questão do pai. Hoje a gente vai, por conta de uma promessa que fiz, vai ler um trecho do romance Castilho Hernandes, o romance Flash, justo do quando Castilho Hernandes se depara com algumas questões e conflitos com o pai. É importante lembrar que há grandes exemplos na literatura sobre isso. A gente não pode fugir, por exemplo, de Franz Kafka, né? Quem leu um pouco da obra dele sabe da relação não somente pessoal, mas também da relação de sua prosa com a figura do pai. Também não esquecer que Freud, quando inventou essa escola literária chamada psicanálise, e agora eu me ferrei completamente com os psicanalistas, né? Mas ele fundou ou criou isso baseado em mitos que também eram repercutidos no teatro grego. Está ali o Édipo, está ali a Electra, tudo isso já fazia parte também dessa construção literária da psicanálise, né? Mas há casos no Brasil que a gente podia lembrar. Podia lembrar a partir de um anti-exemplo, na verdade, ou um anti-exemplo que seria Machado de Assis, né? Machado de Assis, que é considerado o pai também, o pai da literatura brasileira. Mas os seus personagens, na grande maioria, ou são antipais, ou detestam essa ideia de paternidade, eu acho. Também na vida real ele tinha uma treta muito esquisita com José de Alencar em relação a um filho de José de Alencar, chamado Mário de Alencar. Mas isso é outra parada. Então, os personagens dele, por exemplo, Brás Cubas, eu sei que não tinha filhos. Quincas Borba, eu tenho certeza que não tinha filhos. Simão Bacamarte não me consta que também tivesse filhos. Rupião também não tinha filhos. Então, os grandes personagens de Machado, algo que fogem também da paternidade. Outro tema aí para alguém estudar, se é que não já se estudou de tudo sobre Machado de Assis, tem isso também. Mas deixemos a vidaria para lá, Machado de Assis deixemos para lá, e vamos tratar de outros exemplos mais contemporâneos que eu gosto muito. Por exemplo, A Terceira Margem do Rio, o conto de Guimarães Rosa. É algo, né, impossível de não registrar isso, é a figura trágica, sobretudo trágica do pai. O pai em Lavoura Arcaica, de Raduan Assar. Puxa vida, que negócio impressionante. Ali sim também é um exemplo muito forte. Um livro que me chama a atenção também é Ribamar, de José Castelo. Inclusive, o personagem tem umas relações lá de amor e ódio em relação a Franz Kafka, o pai de Kafka. É muito interessante ler esse romance contemporâneo, Ribamar, de José Castelo. Esses são romances que sempre me tocam, realmente me tocam por essa relação muito forte. Mas deixemos isso para lá, vamos direto para a leitura, porque é o que eu prometi fazer, e eu vou selecionar um trecho aqui para podermos ler. Eu estou ainda cego, mas eu coloquei uma luz auxiliar aqui. Aos 13 anos, tentei agradar meu pai. Agora já sei o que vou fazer da vida. Estudar e trabalhar. Sim, só uma profissão resolve as duas coisas. Vou ser padre, papai.
Estávamos na marcenaria. A cabeça do meu pai saiu de dentro do guarda-roupas. Seus braços eram troncos de nogueira e saltavam das alças do macacão. Suas mãos eram de jacarandá. Os nós dos seus dedos eram de goiabeira. Ele limpou o excesso do verniz copal das mãos com a bucha e me olhou. Você quer mesmo ser padre? Queria agradar, pelo menos no fim do expediente. Distensionar. Por isso respondi, sim, sim. Meu pai teve um acesso de riso e gargalhou sem tréguas, e todos os outros marceneiros pararam o serviço para entender a risadagem. Ele estava de novo me empurrando cada vez mais para baixo. Você, um padre? De onde você tirou a ideia, seu maluco? Você canta no coral da igreja, sua vozinha de pato rouco, até aí está ok. Talvez você vire algum dia um habilidoso com a música, cantor de retreta e coral. Ah, daí a se imaginar um padre? Não. Na nossa família, o Senhor concedeu graça exclusiva a meu irmão e se arrependeu, porque o levou bem cedo. Daí você se achar igual ao seu tio? Você nunca. Você sequer o conheceu. Ah, me poupe. Se você tivesse essa estrela, eu saberia. Olhe para você. Já viu como você anda? Seu passo de pato? Você consegue imaginar alguém pedindo a bênção a um pato? Um pato celebrando? Um pato dando a comunhão? Você é um pato, ok? Vá se aquietar, rapaz. Não. Digo de novo, se você tivesse alguma estrela, eu saberia primeiro. Lhe digo sobre sua estrela. Se prepare para o serrote, para a tico-tico, a desempenadeira, o verniz, o prego, a cola. Será assim. Vá lá desejar ser melhor que eu. Tenho direito. Ora, se julgue no grau do seu tio Hierônimos, sinceramente. Meu irmão teria me dito em sonho, caso fosse o plano do Senhor para você. O Senhor teria me dito. Recordo-mo vivamente. Meu pai riu daquilo os 7 dias da semana. Conte aqui para nós, de novo, rapaz. Não tem graça, Pereira, deixa o menino em paz. No café da manhã, ele pediu para eu repetir a mesa e eu, inocente, repeti. E aí ele caiu outra vez na risada. O pato, seu vigário, disse meu irmão mais velho. Não havia boas pessoas em casa e meu pai não era boa madeira. Por que você fica triste com certas coisas e se anima com outras? As boas notícias não ficarão melhores se você pular de alegria. As péssimas notícias não vão ficar piores nem melhores se você chorar. Qual o sentido de tanta exposição? Esse dilema, esse conflito entre Castilho Hernandes e seu pai, lá na frente, na página, sei lá quanto eu marquei aqui, lá na página 113, termina mostrando algumas coisas que sempre são dúbias na alma humana. E tem uma cena que eu vou ler para vocês, que é quando ele sabe da morte do pai. Ele está distante, ele sabe da morte do pai. Me falaram do seu aspecto no enterro. A cara toda roxa e os olhos saltados. E de a certa hora do velório, terem de tirar o corpo e trocar o caixão, porque o anterior, feito pelos colegas marceneiros, estava empestado de cupins. É o que dá não comprar caixão na funerária Arco-Íris, toda madeira visível crescida nas florestas de Cromani. Mesmo tanta coisa tenha ocorrido entre nós, sim, algumas alegrias, seu sorriso duro e sua gargalhada que veio ao mundo para me aniquilar, seu silêncio, ou mesmo como cantarolava sozinho enquanto serrava a madeira, a imagem do pó da madeira formando montanhazinhas sobre seu serrote, até mesmo sua fixação por seu irmão morto, que quanto mais crescia, mais ele detestava cada um de nós, sua servidão aos mais remediados que nós,
todos os momentos em vida, revejo a sua imagem, o rosto roxo, os olhos sacudidos para fora. Quando soube da sua morte, ninguém chorou mais do que eu. Feliz Dia dos Pais, não sei em que climão é esse, mas um grande abraço, prometi cumprir. Adeus, a gente se vê noutra hora, tá bom? Abração!